O tráfego se multiplicou, as faixas de concreto estendendo-se lateralmente pela paisagem. Quando Catherine e eu deixamos o tribunal de instrução, os viadutos sobrepunham-se uns aos outros, como gigantes copulando, pernas imensas, escarrapanchadas sobre as costas do outro. O veredito fora de morte acidental, sem qualquer demonstração de interesse ou cerimônia. A polícia não fez acusações de homicídio culposo ou direção perigosa contra mim. Depois da audiência, deixei Catherine guiar o carro até o aeroporto. Passei meia hora sentado à janela de seu escritório, olhando para as centenas de carros no estacionamento. Seus tetos formavam um lago de metal. A secretária de Catherine postava-se por trás do ombro dela, esperando que eu me retirasse. Quando ela entregou os óculos a Catherine, percebi que usava um batom branco. Presumivelmente, uma irônica concessão àquele dia de morte. Catherine me acompanhou até o saguão. James, você deve ir para o seu escritório. Acredite em mim, amor. Estou tentando ajudá-lo. Ela tocou em meu ombro direito com a mão curiosa, como se procurasse por algum novo ferimento que florescera ali. Durante a audiência, ela apertara meu braço de uma maneira peculiar, com medo de que eu pudesse ser arrastado para o lado e arremessado pela janela. Não querendo discutir com soturnos motoristas agressivos de táxi, interessados apenas em levar passageiros para Londres, atravessei a pé para o outro lado do estacionamento até o terminal de carga. Lá em cima, através do ar metalizado, um jato zunia. Depois que o avião passou, ergui a cabeça e avistei a doutora Ellen Hamilton, caminhando entre os carros, cerca de 100 metros de minha direita. Na audiência, eu me descobrira incapaz de desviar os olhos da cicatriz em seu rosto. Observei avançar calmamente entre as fileiras de carros, a caminho da entrada do serviço de imigração. Mantinha o queixo firme, num ângulo agressivo, o rosto virado para longe de mim, como se bloqueasse de forma ostensiva todos os indícios de minha existência. Ao mesmo tempo, tive uma forte impressão de que ela se encontrava completamente perdida. Uma semana depois da audiência, ela esperava no ponto de táxi do Oceanic Terminal, quando passei por ele, tendo saído do escritório de Catherine. Chamei-a, parei o carro atrás de um ônibus de empresa aérea, indicando o banco do carona. Com a bolsa balançando no pulso forte, ela se aproximou do carro e fez uma careta ao me reconhecer. Enquanto seguíamos para Western Avenue, ela examinou o tráfego com franco interesse. Escovara os cabelos para trás, exibindo agora a cicatriz que se desvanecia. Para onde posso levá-la? Podemos andar um pouco? Indagou ela. Todo esse tráfego. Gosto de olhar. Será que ela estava tentando zombar de mim? Calculei que a sua maneira indiferente, ela já avaliava as possibilidades do que eu lhe revelara. Dos pavimentos de concreto dos estacionamentos e do alto dos edifícios garagem, ela agora inspecionava com olhos lúcidos, sem qualquer sentimentalismo, a tecnologia que provocara a morte do seu marido. Pôs-se a falar com uma animação artificial. Ontem contratei um motorista de táxi para me conduzir pelo tráfego durante 1 hora. Qualquer lugar serve, eu disse a ele. Ficamos parados num enorme engarrafamento perto da passagem inferior. Acho que não andamos mais que 50 metros. Ele não se mostrou nem um pouco aborrecido. Seguimos pela Western Avenue, os prédios e a cerca do perímetro do aeroporto à nossa esquerda. Mantive o carro na faixa lenta enquanto o viaduto diminuía no espelho retrovisor. Ellen passou a discorrer sobre a segunda vida que planejava para si. O laboratório de pesquisas rodoviárias precisa de um médico. O salário é maior, uma coisa em que tenho que pensar agora. Há uma certa virtude moral em ser materialista. O laboratório de pesquisas rodoviárias. Repeti. Os filmes de desastres de carros simulados eram apresentados com frequência em documentários na televisão. Aquelas máquinas mutiladas eram estranhamente patéticas.
Não acha que é um pouco perto demais? É justamente esse o propósito. Além do mais, sei que agora eu posso dar alguma coisa, algo que nunca me passou pela cabeça antes. Não é tanto uma questão de dever, mas sim de compromisso. 15 minutos depois, ao nos aproximarmos novamente do viaduto, ela sentou mais perto de mim, observando minhas mãos sobre os controles, ao entrarmos mais uma vez no curso da colisão. O mesmo olhar calmo, mas curioso, como se ainda estivesse indecisa sobre a melhor maneira de se aproveitar de mim, fixou-se em meu rosto pouco depois, quando parei o carro numa estrada de serviço deserta, entre os reservatórios, a oeste do aeroporto. Assim que estendi o braço por seus ombros, ela sorriu por um instante para si mesma. Um rito nervoso do lábio superior, que deixou à mostra um incisivo direito, com uma coroa de ouro. Toquei em sua boca com a minha, roçando pela carapaça acerosa do batom num tom pastel, e observei estender a mão para a coluna cromada da janela. Comprimi os lábios contra a dentina exposta e sem marcas de seus dentes superiores, fascinado pelo movimento dos dedos delas através do cromado. Sua superfície era marcada na borda dianteira por uma mancha de tinta azul, deixada por algum operário descontente da linha de produção. A unha do dedo indicador de Ellen raspou a mancha, que subia em diagonal no peitoril da janela, no mesmo ângulo da saliência de concreto da vala de irrigação a 3 metros do carro. A meus olhos, essa paralaxe se fundia com a imagem de um carro abandonado no meio da relva manchada de ferrugem na base da encosta da represa do reservatório. A breve avalanche de talco dissolvido que caiu sobre os olhos dela, enquanto eu roçava os lábios por sua pálpebra, continha toda a melancolia daquele veículo derretido, com o óleo vazando do motor. 600 metros por trás de nós, o tráfego esperava na pista elevada da Via Expressa, o sol da tarde iluminando as janelas dos ônibus e carros. Passei a mão pela curva externa da coxa de Ellen, sentindo o zíper aberto de seu vestido. Enquanto os elos afiados me cortavam os dedos, senti os dentes de Ellen em minha orelha. As pontadas dessas dores me lembraram as picadas do vidro do para-brisa durante o desastre. Ela abriu as pernas, comecei a acariciar o nylon rendado que cobria seu pubis. Um véu glamouroso sobre a virilha daquela médica de mentalidade séria. Fitei o rosto dela com sua boca premente, escancarada, como se tentasse devorar a si mesma, e desloquei a mão em torno dos seios. Ela falava agora para si mesma, balbuciando, como alguma vítima demente de um acidente. Ela tirou o seio direito do sutiã, comprimiu meus dedos contra o mamilo quente, beijei os seios, roçando os dentes pelos mamilos eretos. Ellen me imobilizou com seu corpo, naquele caramanchão de vidro, metal e vinil. Enfiou a mão por dentro de minha camisa, procurando por meus mamilos. Peguei seus dedos e ajustei-os ao redor do meu pênis. Pelo espelho retrovisor, avistei a aproximação de um caminhão de manutenção do serviço de abastecimento de água. Passou por nós fazendo o maior barulho, com uma nuvem de poeira e vapor de diesel sacudindo as janelas do carro. Esse ímpeto de excitamento levou o primeiro sêmen a meu pênis. 10 minutos depois, quando o caminhão voltou, as janelas vibrando provocaram meu orgasmo. Ellen ajoelhou-se por cima de mim, os cotovelos comprimidos, contra o banco, ao lado da minha cabeça. Eu estava recostado, sentindo o vinil quente e fragrante. Levantei a saia dela até a cintura, de tal forma que podia ver as curvas dos quadris. Movia lentamente para mim, comprimindo a haste do pênis contra o clitóris. Elementos de seu corpo, as rótulas quadradas abaixo dos meus cotovelos, o seio direito fora do sutiã, a pequena úlcera que marcava o arco inferior do mamilo, estavam emoldurados dentro da cabine do carro, enquanto pressionava a cabeça do pênis contra o colo do útero, no qual pude sentir uma substância morta. Seu diafragma corri os olhos ao redor. Aquele pequeno espaço estava atravancado com superfícies angulares de controles e partes arredondadas de corpos humanos, se integrando em junções insólitas, como o primeiro ato de intercurso
homossexual dentro da cápsula de Apolo. Os volumes das coxas de Ellen se comprimindo contra meus quadris, seu punho esquerdo enterrado em meu ombro, a boca agarrando a mim, a forma e a umidade do ânus acariciado por meu dedo anular, tudo isso se associava ao inventário de uma tecnologia benevolente. Os contornos dos mostradores, a carapaça saliente da coluna de direção, o punho de pistola extravagante do freio de mão. Tateei o vinil quente do assento ao meu lado. Depois afaguei o corredor úmido do períneo de Ellen. A mão dela se comprimiu contra o meu testículo direito. Os laminados plásticos ao meu redor tinham as mesmas tonalidades dos pelos púbicos que se abriam no vestíbulo da vulva. O compartimento do carona nos envolvia como uma máquina gerando de nosso ato sexual um feto de sangue, sêmen e óleo de motor. Meu dedo deslocou-se pelo reto de Ellen, sentindo a haste do pênis dentro da vagina. Essa membrana fina que toquei com a língua como o septo mucoso de seu nariz refletiam-se nos mostradores de vidro do painel, na curva inalterada do para-brisa. Ela mordeu meu ombro esquerdo, o sangue manchando minha camisa com uma marca que parecia de uma boca. Sem pensar, bati com a palma da mão no lado da cabeça dela. Desculpe, balbuciou ela em meu ouvido. Por favor, não se mexa. Ela conduziu o pênis de volta à vagina, agarrei suas nádegas e avancei apressado para o orgasmo. Por cima de mim, o rosto sério de Ellen Hamilton me fitava como se estivesse ressuscitando um paciente. O brilho de umidade em torno de sua boca era como o orvalho da manhã no para-brisa. Ela mexeu com as nádegas rapidamente, forçando o osso púbico contra o meu, depois recostou-se contra o painel enquanto um Land Rover passava por nós, lançando uma nuvem de poeira contra as janelas. Ellen se ergueu do pênis, depois da passagem do veículo, deixando o sêmen cair em minha virilha. Sentou por trás do volante, com a mão na glande úmida. Correu os olhos pela cabine do carro, como se especulasse sobre quaisquer outros usos que pudesse dar ao nosso ato sexual. Iluminada pelo sol da tarde, a cicatriz em seu rosto se desvanecendo, realçava esses motivos ocultos como a fronteira secreta de um território anexado. Pensando que poderia tranquilizá-la de alguma forma, tirei o seio esquerdo do sutiã e comecei a acariciá-lo. Levado à felicidade por sua geometria familiar, contemplei a gruta luminosa do painel, a mortalha saliente da marcha e as cabeças cromadas dos botões de controle. Um carro da polícia apareceu na estrada de serviço por trás de nós, a carroceria branca balançando sobre os buracos. Ellen sentou-se e guardou o seio com um movimento hábil, ajeitou as roupas um instante, passou a retocar a maquiagem com a ajuda do espelho de seu pó compacto. Tão abruptamente quanto começáramos, ela agora se distanciara de sua sexualidade ansiosa. Era evidente, porém, que Ellen Hamilton não sentia a menor preocupação durante essas ações insólitas. Nesses atos sexuais, nos compartimentos restritos do meu carro estacionado em várias estradas desertas, em becos e parques à meia-noite. Quando eu ia buscá-la nas semanas subsequentes, na casa que ela alugara em Northolt, ou a esperava no saguão dos escritórios do Serviço de Imigração, parecia-me incrível que eu tivesse qualquer tipo de envolvimento sexual com aquela médica tão sensível, em seu jaleco branco, escutando indulgente os argumentos frustrados de algum paquistanês tuberculoso. Por mais estranho que possa parecer, nossos atos sexuais só ocorriam dentro do meu carro. No quarto grande da casa alugada de Ellen, eu me mostrava incapaz sequer de ter uma ereção. Ela própria se tornava argumentativa e remota, falando interminavelmente sobre os aspectos mais tediosos do seu trabalho. Mas juntos, em meu carro, com as faixas de tráfego apinhadas através das quais passávamos, formando uma audiência que não via e não era vista, podíamos excitar um ao outro. A cada vez ela revelava uma crescente ternura por mim, por meu corpo, até tentava atenuar minha preocupação com ela.
Em cada ato sexual, recapitulávamos juntos a morte do seu marido, ressemeando a imagem do corpo dele em sua vagina relativamente à centena de perspectivas de nossas bocas e coxas, mamilos e línguas, dentro do compartimento de metal e vinil do carro. Esperei que Catherine descobrisse meus frequentes encontros com aquela médica solitária, mas, para minha surpresa, ela demonstrou apenas um interesse superficial por Ellen Hamilton. Catherine voltara a se dedicar ao casamento. Antes do meu acidente, nosso relacionamento sexual era quase que totalmente abstrato, mantido por uma série de jogos imaginários e perversidades. Ao sair da cama pela manhã, ela parecia um eficiente serviço mecânico. Um banho de chuveiro rápido, a urina da noite descarregada no vaso, tirava o diafragma, lavava, tornava a inserir. Como e onde ela fazia amor durante a hora do almoço e com qual dos pilotos e executivos de empresa aérea. Ouvia o noticiário enquanto preparava o café. Tudo isso passara agora, substituído por um repertório pequeno, mas crescente de ternuras e afeições. Com ela deitada ao meu lado, atrasada para o escritório, eu podia alcançar o orgasmo apenas por pensar no carro em que realizava atos sexuais com a doutora Ellen Hamilton,